Joia, agora vai. Admitir os outros que estão aqui. Pessoal, boa noite então. Hoje é dia 27 de maio de 2024. A gente vai falar sobre renda fixa. Foi uma enquete que a gente fez no grupo de iniciantes, mas acabei estendendo para todo mundo, porque é algo que é legal, né? Todo mundo investe em renda fixa, tirando algumas exceções que estão 100% em criptoativos. Mas todo mundo praticamente investe em renda fixa, então acho que é um tema realmente para gente começar e que se aplica a todo mundo. Então eu vou dar alguns conceitos gerais para aqueles que entendem um pouco mais. Pode ser que o começo seja uma repetição do que vocês já sabem, mas eu acho que assim, nós vamos abordar vários temas que são interessantes. Coloquei ali o item 8 daquela pauta, que a gente vai falar, inclusive, sobre precificação, questão de mudança de juros. Vou fazer alguns cálculos aqui com vocês, para vocês verem. E assim, a ideia, na verdade, é que vocês consigam entender um pouquinho melhor essa questão toda principalmente de precificação, mas o conceito também de renda fixa, né? O que são os títulos, quais títulos existem, quais formatos, quais formas de remuneração, enfim. Dá um panorama geral e no final entrar em alguma coisinha mais específica, e aí no finalzinho a gente faz a brincadeira ali. Quero ver se vocês conseguiram absorver o conteúdo, se a aula, entre aspas, foi bem dada ou se eu falhei aqui de acordo com as respostas de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Se quiserem fazer perguntas no chat, podem usar o chat. Se quiserem interromper, levantar a mão, fiquem à vontade também, tá? E a ideia é que vocês realmente esclareçam todas as dúvidas aqui. Vamos começar então, esclarecendo de forma mais genérica, mais geral, o que são títulos de renda fixa, tá? Renda fixa nada mais é do que um contrato de empréstimo. Então, é um título de crédito, assim como estamos acostumados, aí, uma nota promissória, um cheque, né, quando a gente usava cheque, emite ali um título de dívida, dizendo que a gente se compromete a pagar um determinado valor na data ali determinada. O cheque era uma ordem de pagamento à vista, mas, enfim, nota promissória a gente coloca uma data, e um título de renda fixa nada mais é do que isso, tá? E em regra existe uma remuneração a gente empresta esse dinheiro para um banco, para uma empresa, para uma financeira, e ela se compromete a nos devolver em um determinado prazo com uma determinada remuneração, senão não vale a pena a gente emprestar, certo? Então, título de renda fixa nada mais é do que isso, um título de dívida em que existe um prazo de vencimento, ou seja, quando nós vamos receber essa dívida de volta, a remuneração, como ela é pactuada, tá? E se haverá ou não pagamentos de o que a gente chama de cupom, ou seja, de juros periódicos antes do vencimento, ou se a gente vai receber tudo no vencimento. Nada mais do que isso, tá? Esses títulos podem ou não ter uma carência para resgate, então alguns títulos não podem ser resgatados em menos de um determinado prazo, depois eles podem ter liquidez, ou então eles podem não ter liquidez nenhuma, e a gente só conseguir receber o dinheiro no vencimento, a não ser que a gente venda o título para outra pessoa no mercado secundário. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, essas são algumas das considerações iniciais. E quando a gente olha um portfólio de investimentos, na verdade, a renda fixa está naquele campo dos investimentos mais conservadores. Não necessariamente será um investimento conservador, vocês vão ver que existem riscos na renda fixa, tá? Mas quando a gente compara com a volatilidade de ações, quando a gente compara com fundos de investimento, determinados fundos, nós vamos ter uma volatilidade mais alta, aliás, mais baixa na renda fixa, tá? Mas não necessariamente ela é segura. Pode ter em renda fixa que é bastante arriscada, tá? E quais são esses riscos principais da renda fixa? Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, melhor do que vocês ficarem vendo a minha cara. Só um segundinho.
Então, aquilo que eu falei, tá? São títulos de dívida, com previsibilidade de remuneração, porque a gente estabelece uma remuneração que vai ser vinculada ou ao CDI, ou IPCA, ou uma remuneração pré-fixada, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, tá? Com um vencimento, e, em regra, tem menor risco do que outras classes de investimento. Aqui os riscos, então, que eu estava começando a falar. Risco de crédito, o que que é? Risco de crédito é o risco do seu devedor. Você empresta um valor para o seu vizinho, o seu risco é o vizinho não pagar. Se você empresta para um banco, o seu risco é o banco não pagar, né? Se você empresta para uma empresa, o seu risco é da empresa não pagar. Então, o que a gente precisa avaliar sempre é o quê? Qual é a saúde financeira daquela empresa, banco ou financeira, por exemplo, para quem nós estamos emprestando esse dinheiro. Tá? Se você vai emprestar, por exemplo, para uma Petrobras, você tem o risco da Petrobras. Se você vai emprestar para o mercado da esquina, você tem o risco do mercado da esquina. Então, existem aí os riscos que são maiores ou menores, e isso é o que você precisa avaliar. Como é que a gente avalia esse risco de crédito? Comecei a compartilhar a tela, já vou parar um pouquinho aqui, que eu vou dar mostrar duas formas simples de a gente avaliar o risco de uma empresa ou de uma instituição financeira. Nada mais do que um Google, tá bom? É, esses riscos de crédito, tá? A gente pode falar risco de regulamentação, ou de regulação, aliás, desculpa. Um risco regulatório e um risco, de fato, de crédito ali. Inclusive, dentre os riscos que eu coloquei, existia o regulatório. Duas formas da gente buscar avaliação de risco aqui. Se vocês digitarem no Google Bacen Regulação Prudencial, tá? Vai abrir essa página aqui do Banco Central. E aqui vocês conseguem ver como é que o Banco Central faz a segmentação de bancos dentro do mercado, dentro do sistema financeiro nacional. São 5 segmentos, eu acho que alguns já viram isso, já mostrei para algumas pessoas, já coloquei em alguns grupos. Mas o segmento 1 são os maiores bancos do país, são aqueles que têm porte maior ou igual a 10% do PIB e têm que seguir todas as regras estabelecidas em uma reunião de Basileia. Basileia é uma cidade na Suíça que teve em 2008. Tá? Segmento 2 são bancos um pouco menores, de 1 a 10% do PIB, e eles seguem também as recomendações de Basileia, mas aqui começam algumas exceções pontuais, ou seja, eles já não seguem completamente essas regras. Essas regras de Basileia são regras de segurança bancária. Então, quando uma instituição tem que seguir todas as recomendações de Basileia, ela está no máximo de segurança bancária que o país exige, que o Banco Central do país exige. Tá? Bancos e instituições bancárias do segmento 3 têm de 0,1 a 1% do PIB de tamanho de porte, e as regras já são mais simplificadas para risco de mercado, cobertura de risco. Segmentos 4 e 5 são instituições com porte inferior a 0,1% do PIB e, né, conforme vai baixando aqui, maior simplificação, metodologia facultativa, prudencial, enfim. Essas são as instituições menores, para as quais são exigidas regras muito mais flexíveis. Por que que o Banco Central faz isso? Instituições menores não conseguiriam competir, não conseguiriam nem sobreviver se tivessem que cumprir todas as regras das recomendações de Basileia. Por outro lado, se existisse uma regra única, muito flexível, o Banco Central, ou o Sistema Nacional, Financeiro Nacional, começaria, aliás, poderia criar um grande risco, a gente poderia ter um grande risco do quê? De grandes instituições não cumprirem regras rígidas de segurança bancária e, com isso, se eventualmente elas assumirem uma alavancagem muito grande, riscos muito grandes, elas quebrarem e isso causar um grande problema social para o país, porque aqui a gente tem 80, 85% da poupança popular estão nos bancos do segmento S1. Então, a gente avaliando em qual segmento do Banco Central as instituições estão,
a gente sabe quais bancos são os mais seguros em termos de regulação do que outros, tá? Eu gosto de mostrar principalmente os dois primeiros segmentos, ou os três primeiros, porque aqui estão os bancos, os maiores bancos, e até porque, de certa forma, é bom para quem está no BTG, né, dá segurança aos investidores, porque aqui nós temos os seis maiores bancos do país, tá? Seguindo essa regra, são os seis bancos que têm porte superior a 10% do PIB, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e o BTG Pactual como único banco de investimentos. No segmento 2, aqui já né, também segue as recomendações de Basileia, mas começam algumas exceções. O Banrisul, lá do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, o BNDES está aqui, Citibank, Operações Brasileiras, Safra e Votorantim entram no segmento 2. Segmento 3, aqui já começam muitas outras instituições. Deixa eu admitir mais algumas pessoas aqui. Aí aqui já entra, então, uma relação muito maior, tá? Começam a entrar algumas cooperativas. Para quem tem conta, por exemplo, na XP, a XP está aqui no segmento 3, tá? Segmento 4 e 5, aí começam já instituições muito menores, e aí é uma relação imensa de instituições, são mais de 1.000 instituições financeiras no país. Aqui eu gosto de chamar atenção porque tem muito Sicob, muito Sicredi nos segmentos 4 e 5, tá? E eu sei que muita gente tem, por conta dos benefícios, das facilidades que Sicob e Sicredi dão em seus respectivos estados. Tem muitas cooperativas aqui, muito Sicob, muito Sicredi, nesses segmentos 4 e 5. Tá? Então, essa é uma forma de vocês conhecerem as instituições que o próprio Banco Central considera como mais seguras. Tá? E uma outra forma de se buscar, mas aí não mais o risco regulatório, e sim o risco de crédito, é pelo site Banco Data. Tá? Então, no próprio Google, se vocês colocarem Banco Data e o nome do banco, vocês vão ver ali. Vou colocar também BTG, afinal de contas eu estou aqui, né? Mas, enfim, vocês podem procurar qualquer um desses bancos. E aqui vocês vão ver os dados da instituição, geralmente com algum delay, tá? Então, é o último balanço de junho de 2023. Então, não tem o balanço atualizado, mas o balanço é público, né? Vocês conseguem visualizar no site das instituições financeiras. Tá? Aqui o lucro líquido, então você vai ver se o banco está em prejuízo, se está com prejuízo, se está com lucro. E assim vocês conseguem ter uma ideia, né, de se o banco, se a instituição financeira emissora de um título é uma instituição segura, se não é segura, se tem lucro, se não tem, enfim. Tá? Então são essas duas questões aí, tanto a regulatória quanto a de crédito. Deixa eu voltar para os slides. Vamos lá. Outro risco, o risco de liquidez. Como eu disse no início, os títulos de renda fixa têm vencimentos, tá? Nem todos eles têm liquidez diária. Isso significa o seguinte: se você contrata ali um CDB de um ano, por exemplo, com vencimento para um ano, caso você queira vender antes do vencimento, você vai ter que ver qual o preço que o mercado está pagando, tá? E se é que vai ter comprador, porque senão vai ter que esperar o momento ali do vencimento, tá? Então, nem todos os títulos têm liquidez, pode ser que não tenha um comprador para o mercado secundário, tá? Se tiver, tem que entrar nas condições de mercado, o preço vai entrar nas condições de mercado, nem sempre você vai receber o capital investido mais aquela taxa contratada, pode acontecer até de não receber o total do capital investido, a depender das condições de mercado. Risco de mercado, aí é da oscilação da taxa de juros, isso a gente vai ver mais para frente, por que isso pode ser um risco, especialmente quando a gente vende antecipadamente, né, quando tenta vender antes do vencimento. E o risco de reinvestimento, o que é isso? Quando nós temos que escolher um título de renda fixa, por exemplo, a gente pode escolher um título que um vencimento daqui 1 ano, daqui 3, daqui 10, 15, 20 anos, por exemplo. E hoje a gente tem determinadas condições de mercado que podem ser favoráveis, e aí a gente contrata, né, um CDB com vencimento, por exemplo, para 2 anos, daqui 2 anos o título vence, o dinheiro volta para a nossa mão, e a gente precisa saber o que nós vamos fazer com esse valor.
No momento do reinvestimento, as condições podem não ser tão favoráveis como estavam antes, as taxas estarem mais baixas. Então, na renda fixa, né, nós temos essa situação de ter que reinvestir depois do vencimento e, a depender das condições de mercado, pode ser que essas condições não sejam tão favoráveis também. Até aqui, tudo certo? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Se ninguém tiver dúvida, a gente segue aqui para as espécies de títulos de renda fixa. Então, aqui, como eu estava falando, estamos no geral, tá? Mais para frente a gente especifica um pouquinho mais os detalhes e lá no finalzinho a gente vai ter a brincadeira com o Kahoot. Quem não, repetir aqui, quem não baixou o aplicativo, tá? Kahoot com K, K-A-H-O-O-T, baixa o aplicativo, lá no finalzinho a gente vai fazer essa brincadeira. Então, os títulos que a gente tem, títulos públicos, títulos privados. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Desculpa, gente, que eu falei do Kahoot. Agora eu lembrei que eu fechei uma janela que ele estava aberto. Daqui a pouquinho eu abro. Títulos públicos e títulos privados. Títulos públicos, o emissor é o governo federal. Tá? O governo federal pode até ser estadual, municipal também. Tá? Em regras, é o governo federal. Os títulos do Tesouro Federal negociados via plataforma do Tesouro Direto ou através, aliás, diretamente do Tesouro, através de leilões que o Banco Central faz, e aí vão para o mercado, podem ser negociados também no mercado secundário. Títulos privados, aquilo que não é público. Tá? Podem ser bancários, podem ser corporativos, bancários ou financeiros. Tá? Tem títulos que não são bancários, são emitidos por instituições financeiras, financeiras, por exemplo, que não são bancos, mas, enfim, são títulos financeiros e corporativos. E aí nós vamos falar também sobre cada um deles. Mas antes de entrar nos detalhes de cada um desses títulos, a gente vai falar da forma de remuneração, porque se aplica a todos eles, tanto aos públicos quanto aos privados. Vocês já ouviram falar em títulos pós-fixados, pré-fixados, títulos híbridos ou IPCA+, enfim. Qualquer título de renda fixa pode ser emitido nessas condições, em qualquer uma dessas condições, tá? Os pós-fixados são aqueles em que a gente só vai saber o resultado ao final. Por quê? 110% do CDI, por exemplo. A gente sabe que o título vai pagar 110% do CDI, só que a gente não sabe quanto vai ser o CDI daqui para frente. Por quê? Porque depende de reuniões do Copom. O CDI está muito ligado à Selic, então se o Copom reduzir a Selic, nós vamos ter um CDI mais baixo. Se o Copom subir a Selic, nós vamos ter um CDI mais alto. Então a gente não sabe quanto exatamente que vai dar ali em valor, em percentual nominal final, mas a gente sabe que vai pagar, por exemplo, 110% do CDI, qualquer que seja o CDI. Mesma coisa se for 115% do IPCA, não é tão comum, mas nada impede que seja emitido um título dessa forma, que vai pagar 1,15, né, vezes o IPCA, ou seja, o IPCA mais 15% dele. Pré-fixados são os títulos que têm uma taxa já determinada. Essa a gente sabe exatamente quanto que vai valer no final, tá? Então, 10% ao ano, 8% ao mês, a periodicidade, né, pode ser qualquer uma, a gente, né, pode pegar um título que pague ao dia, tantos por cento ao dia. Na verdade, quando a gente faz essa conversão, nós vamos ter a taxa mensal, a taxa anual. Então, o título pode ser emitido de qualquer forma. Geralmente, a taxa é emitida, aliás, a taxa não, né? A taxa é emitida com uma taxa ao ano e não ao mês, mas a gente pode fazer essa conversão sem nenhum problema. E os títulos híbridos é que misturam os pós-fixados com os pré-fixados, tá? Então, um que é muito comum, IPCA mais 5, ou seja, ele vai pagar IPCA, que a gente não sabe quanto que é, então essa seria uma componente pós-fixada, mais 5%, que é a parte pré-fixada, ou seja, qualquer que seja IPCA, nós vamos receber o IPCA mais uma taxa de 5%. CDI mais 2%, qualquer que seja o CDI, mais 2% sobre aquela taxa. Então, esses são híbridos, porque vão misturar os pós e os pré-fixados. Tá? São alguns exemplos aqui.
Deixa eu autorizar mais algumas pessoas. E aí a gente vai para os títulos públicos. Então, títulos públicos vão seguir, assim como os privados, vão seguir aquela mesma forma de remuneração. Pode ser pré, pode ser pós e pode ser híbrido. Quais são os títulos que existem hoje? Em circulação existem mais, tá? Mas os principais títulos são Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado e dois que são relativamente mais recentes, Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Tesouro Selic, o próprio nome diz, ele vai render a Selic, tá? 100% da Selic. Então, esse é um título pós-fixado. Tesouro IPCA+, ele vai pagar IPCA mais uma taxa que é determinada ali no momento da venda, as condições de mercado vão impor uma determinada taxa, que pode ser, enfim, quando os juros estão baixos, pode ser 3,5, quando os juros estão altos, podem ser 6,5. Então, dependendo das condições do momento em que a gente compra, né, a taxa pode ser mais ou menos favorável. Esses LFT, NTNB são os nomes técnicos, né? Letra financeira do Tesouro, nota do Tesouro Nacional Série B, nota do Tesouro Nacional Série F, letra do Tesouro Nacional. Mas o mais comum é que a gente usar o nome comercial desses títulos, né? Que ficam até mais fáceis da gente entender. Tesouro pré-fixado, desculpem pelo acento aqui, agora que eu vi que tá com acento. Tesouro pré-fixado. Paulinho, Oi. Paulinho, essa série tem a ver, alguma coisa a ver com aquela, por exemplo, hipoteca de primeiro grau, guardar uma relação, né? De modo que quanto mais longe está a série, eventualmente, numa hipótese remota, mais Uhum. risco você tem de receber ou não tem nada a ver? Não, não. A série diz respeito ao indexador. Então, o B é de inflação. O C é IGPM, já não existe, no Tesouro Direto não se encontra. Tem uma série, eu não lembro qual delas, que é de câmbio, que é a variação do dólar. NTNF, NTNF, a série F é de pré-fixado. Então não tem a ver com isso que você falou, não, tá? Realmente é só para identificar qual o indexador. Então as mais comuns são a NTNB, são as únicas que o Tesouro Direto hoje comercializa. Mas se for procurar no mercado secundário, ainda acha algumas ali, GPM, alguma coisa assim. Tesouro pré-fixado, NTNF e LTN, qual que é a diferença? E na NTNB tem também. Os com pagamentos de cupom. O que que é o cupom? Pagamentos de juros semestrais. Cada 6 meses o Tesouro paga os juros, tá? Tem então títulos que não tem pagamento de cupom e tem título que paga cupom. LTN só no vencimento. A gente entra, só recebe o valor no vencimento com todos os juros. NTNF tem pagamento de cupom. NTNB é a mesma coisa, tem a NTNB e a NTNB principal. Tá? A NTNB principal é a que a gente recebe tudo no final. NTNB com pagamento de juros semestrais é a que tem o pagamento, evidentemente. E o que são o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais? São propostas novas do governo que foram criadas em 2023, uma voltada para a aposentadoria, que é o Renda Mais, e o outro voltada para a educação de filhos. Então você compra um determinado título com um determinado vencimento, então você faz as contas lá quando, por exemplo, Educa Mais. Quando que seu filho vai entrar na faculdade, começa a comprar aqueles títulos com vencimento, vamos por daqui a 15 anos, e quando chegar no vencimento, o governo começa a pagar, de acordo com o volume acumulado, prestações mensais durante 5 anos que vão ajudar a pagar a faculdade do filho. Tá? No Renda Mais é voltado mais para aposentadoria e essas prestações também são mensais, mas duram 20 anos. Então, os três primeiros, no vencimento, a gente recebe o valor de volta. Os dois últimos, no vencimento, a gente começa a receber pagamentos mensais que vão ser de 5 ou de 20 anos, tá? Com esse foco ou de aposentadoria ou de educação para os filhos. O Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, ambos são indexados também ao IPCA. Então, eles pagam IPCA mais uma taxa, e aí vai variar de acordo, como eu disse, com as condições de mercado, mas então eles não têm cupom, não têm pagamentos de juros semestrais, eles vão ter pagamentos mensais depois do vencimento. Tá? Qual a vantagem do título público? Baixo risco de crédito. Por quê? Porque o seu devedor é o governo, tá? E o governo
pode emitir moeda, raramente ele vai ser um devedor que não vai pagar porque ele tem condições, né, de se pagar, de pagar. Na pior das hipóteses, vai decretar uma moratória, o que não significa um inadimplemento, mas sim uma demora maior para receber. Tá? Mas hoje em dia, enfim, a gente entende que qualquer que o menor risco de mercado, ou é assim que o mercado interpreta, né? O menor risco de mercado é dos títulos, aliás, de mercado não, o menor risco de crédito é dos títulos públicos, exatamente porque o devedor é o governo federal. Vamos para os títulos bancários, tá? Bancários, e aqui eu volto né, a fazer aquela correção, na verdade, títulos financeiros. A maior parte bancários, mas a letra de câmbio que está aí, por exemplo, é um título emitido por financeiras e não por bancos. Então, as espécies mais comuns que vocês já devem ter ouvido, principalmente CDBs, LCIs e LCAs, tá? CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI e LCA, letra de crédito do agronegócio ou do setor imobiliário. Letras de câmbio, então, como eu disse, são títulos emitidos por financeiras. Letras financeiras são emitidas também por bancos. LIG também por banco. Letra financeira não tem FGC, LIG não tem FGC. Características, tá, delas. Bom, as características, na verdade, são as mesmas, válidas quase para todas elas, tá? Tem uma data de vencimento. LCI e LCA tem um prazo de carência maior, LCA 9 meses, LCI 1 ano, então é necessário cumprir algumas regras. Podem ou não ter liquidez diária, tá? Nos casos de LCI e LCA, tem que respeitar pelo menos essa carência. As letras financeiras têm um prazo mínimo de 2 anos e volumes maiores, em regra, pelo menos R$ 50.000, e elas só podem ser liquidadas, aliás, elas têm que ser emitidas com pelo menos 2 anos. Isso não é tão importante, mas enfim, é para vocês saberem algumas características e que todas elas vão ter um vencimento e alguma remuneração. Ligue Letras Imobiliárias Garantidas, ela não tem FGC, mas a garantia dela está não só na instituição financeira emissora, mas também nos imóveis que serviram de lastro para a emissão. Tá? Ligue LCI, LCA, isentas de imposto de renda. Isso traz uma grande vantagem, mas não necessariamente serão os melhores investimentos, a depender das taxas. Pode ser isento, mas se a taxa for de 10% do CDI, não é melhor do que um CDB que pague 100% do CDI, por exemplo. Tá? Melhor pagar o imposto no CDB do que pegar uma LCA que tem uma taxa muito baixa. Qual a vantagem dos títulos bancários, tá? Ou desses títulos financeiros, em relação, por exemplo, não vou dizer aos títulos públicos, o título público não tem, tá, essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, mas ele tem pelo menos o respaldo do governo federal. Mas a gente vai falar de títulos privados não financeiros que também não têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e isso acaba sendo uma vantagem dos títulos bancários ou financeiros. O Fundo Garantidor de Crédito é composto, ele é um fundo privado, tá? Mas que recebe aportes mensais das instituições financeiras que compõem ali um patrimônio que vai, não é exatamente garantir, mas vai servir como um seguro para o investidor no caso de quebra da instituição financeira emissora de um título. E aí, quando a gente fala de emissor de um título, a gente não está falando sobre a instituição financeira pela qual vocês investiram, que serviu de intermediário. Tá? Usando novamente o BTG aqui como exemplo. Nós, no BTG, XP, várias outras instituições, trabalhamos com vários emissores, não só o próprio BTG, mas outros bancos também. Então, o que importa nesse caso é para quem a gente emprestou o dinheiro. Se vocês usam a plataforma do BTG ou da XP para adquirir um título de título de renda fixa de outro emissor que não o BTG ou a XP, o seu risco não está no intermediário, no BTG ou na XP, e sim no emissor daquele título, que pode ser, vamos supor, estou falando nomes aqui, o Banco da Ecoval. Se o Banco da Ecoval tiver algum problema, tá, e você comprou um CDB do Banco da Ecoval, você vai ter esse problema, independentemente de você olhar esse título no BTG ou numa XP, por exemplo, tá? Então, o emissor do título é que é o que importa. E o fundo garantidor de crédito,
tem a cobertura de até R$ 250 mil por emissor. Então, dentro de uma carteira de uma instituição, vocês, desde que a instituição trabalhe com vários emissores, a gente consegue fazer uma carteira de um volume elevado, vamos supor, de 1 milhão, 2 milhões, tudo com cobertura do FGC, se a gente limitar esses títulos, né, o valor desses títulos, desses investimentos, a 250 mil. Tá? Aí qualquer dessas instituições que quebrarem os emissores, tá, haveria cobertura do FGC. Quando que o FGC não consegue cobrir? Quando a instituição é muito grande, e aí a gente volta lá para a questão dos bancos S1, por exemplo, S1, S2, que eles têm um tamanho tão grande que o próprio fundo garantidor de crédito não é capaz de cobrir. Tá? O fundo garantidor de crédito não tem um volume financeiro suficiente. Então, se um banco do Brasil quebrar, esquece, no fundo garantidor de crédito não vai cobrir. Qualquer banco do segmento S1, por exemplo, está nessa condição. Tá? O segmento S2, tenho quase certeza que também. E avaliar o risco do emissor é aquilo que eu falei, o regulatório, entrar lá nos bancos do segmento S1, S2, S3, S4, S5, e o financeiro, que é o risco ali de crédito efetivamente, né? Ver o balanço do banco, ver se ele é um banco que tem lucro, ou se tem prejuízos recorrentes. Um banco que tem prejuízos recorrentes tem muito mais chance de quebrar. Né? Se for um banco pequeno, ok, tem o FGC. Se for um banco muito grande, a gente pode ter a gente não, né? O investidor pode ter algum problema, porque aí nem o FGC seria capaz de cobrir. Mas os bancos do segmento S1, por exemplo, estão dentro daquela parte regulatória que é quase blindada, são os bancos que o Banco Central não pode deixar quebrar de jeito nenhum, como eu disse, porque isso pode criar uma situação, um risco social difícil depois de se ajustar. E aí vamos para os títulos corporativos, esses aqui então sem FGC, tá? Sem cobertura do FGC. Eu não sei por que entrou uma setinha aqui no meio. Não sei, essa setinha aqui eu não sei o que que é. Opa, jogar lá no cantinho. Descobri que dá para fazer isso. Quais são as espécies mais comuns? Debentures, debentures incentivadas, que nada mais são do que debentures, mas tem isenção de imposto de renda. CRA e CRI, certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários. Então, desses 4 que eu falei, existem outros? Existem, mas esses são os mais comuns. Tá? Por exemplo, nota promissória, que são emitidas por empresas com prazo máximo de 1 ano, mas não é tão comum a gente ver no mercado exatamente porque são de prazos muito curtos. Por que as debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda? É um incentivo que o governo dá para investimentos em infraestrutura. Então, se a empresa vai captar valor no mercado para investir em obras de infraestrutura, tá? Para incentivar que as pessoas participem dessas ofertas, que participem ah, dessas captações das empresas, o governo dá isenção de imposto de renda para a pessoa física e com isso, né, gera maior interesse, as empresas conseguem captar o valor que elas precisam para fazer as obras de infraestrutura. Quando não são obras de infraestrutura, então os CDBs que entram desculpa, as debentures que entram nessa situação, a empresa capta o dinheiro e pode usar em qualquer lugar, mas aí não tem, aliás, pode usar para qualquer finalidade, mas aí não tem isenção de imposto. Então, com isenção de imposto, tá, precisa ser investimentos em infraestrutura. CRI e CRA são certificados de recebíveis. O que são certificados de recebíveis? Uma securitizadora, uma empresa securitizadora, tem lá recebíveis, e aí vamos supor um crediário que alguém fez numa empresa de varejo, por exemplo, tá? Se compromete a pagar ali em 10, 12 prestações, isso é um recebível. A empresa capta, não, esse é um recebível de alto risco, mas existem recebíveis, né, de risco muito menor. Mas enfim, as securitizadoras pegam esses recebíveis e transformam em um título, né, e vão encapsular ali em um título de renda fixa, tá? E esses recebíveis, então, são créditos privados, mas são também, por serem do setor do agronegócio ou setor imobiliário, são também isentos de imposto de renda. Então, sempre que for do setor do agronegócio ou do setor imobiliário, vai haver isenção de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Esses títulos
crédito corporativo não tem garantia do FGC, e o que a gente precisa também avaliar são os riscos, não só financeiro, ali de ver balanço das empresas, mas também setorial, porque pode até ser uma empresa boa, mas se o setor dela não for muito bom, tiver um caso clássico que está acontecendo atualmente, é o setor de varejo. A gente tem empresas boas, tá? Mas o setor como um todo está passando por dificuldades muito sérias. Então, hoje, se a gente pensa em investir em uma empresa do setor de varejo, a gente tem um risco um pouco maior. Tá? Então, fazendo um resumão aqui, títulos públicos, o emissor, você empresta dinheiro para o governo. Títulos bancários ou financeiros, você empresta dinheiro para bancos ou para financeiras. Títulos corporativos, você empresta para empresas, tá? Mas todos eles são títulos de crédito. Se a gente estabelecer uma ordem de risco, tá? O que a gente vê? Títulos públicos, menor risco possível, por conta do risco de crédito, né? Isso que o importante a gente ressaltar isso. O menor risco de crédito, ou seja, de não pagamento, são os títulos públicos. Depois os títulos bancários, porque queira ou não queira, tem o FGC ali por trás, que pode nos salvar e de vez em quando uma empresa ou outra quebra, e o FGC tem funcionado. E os títulos corporativos são, em regra, os mais arriscados, porque não tem nem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Agora, quando a gente avalia um título corporativo de uma baita de uma empresa e um CDB de um banco muito pequeno, apesar de não ter FGC, a gente provavelmente vai estar mais seguro em um título, em uma debênture de uma Vale, por exemplo, do que em um CDB de um banco do segmento S4 ou do segmento S5. Tá? CDB ou RDB, né, que são das cooperativas, RDC, já não me recordo. Então, essas são as espécies de títulos, tá? Privados, públicos e financeiros. E agora nós vamos fazer um trabalhinho aqui, em que eu vou explicar para vocês algumas coisinhas voltadas principalmente à questão da precificação. Porque os títulos, todos esses títulos que a gente conversou, têm um vencimento. Então vamos supor que eu tenha contratado um título que tenha vencimento em daqui a um ano, exatamente daqui a um ano. Tá? Com uma taxa de juros contratada de 10%, um pré-fixado, 10% ao ano. Se eu investir R$ 1.000, daqui a um ano no vencimento eu vou receber R$ 1.100. Tá? É a taxa contratada. Quando a gente leva o título, segura o título até o vencimento, a gente vai receber exatamente a taxa contratada. Se eu contratei IPCA mais 6 por 10 anos, ao final desses 10 anos, eu vou ter recebido o IPCA de todo o período, mais 6% ao ano, tá? Lá no vencimento. Tá? A não ser que tenha pagamento de juros semestrais, por exemplo, a cada semestre eu vou receber os juros, mas sempre essa taxa vai ser respeitada, a taxa contratada. Agora, quando nós vendemos os títulos, ou precisamos de liquidez, comprei um título com vencimento para 10 anos e preciso do dinheiro antes do vencimento, nós podemos tentar vender esse título no mercado secundário. Tá? Hoje em dia, o mercado secundário, de certa forma, dá liquidez, tá? O crédito privado ali, o crédito corporativo, debêntures, crise, CRAS, a gente tem uma liquidez grande hoje em dia, tá? Alguns anos atrás, aí pensar em 10 anos atrás, tinha uma liquidez muito baixa. Então a gente até consegue vender esses títulos. Só que, como ele não venceu, nós vamos vender a valor de mercado. E o que é esse valor de mercado? Pensem no seguinte, é um exemplo que eu dou sempre que eu faço uma reunião e tento explicar essa situação. Pensem no seguinte, um título, estou usando esse exemplo de 10% ao ano, com vencimento para 10 anos. Quando a Selic estava 13,75, a gente podia investir, por exemplo, em um Tesouro Selic que ia pagar a Selic a 13,75 com liquidez imediata e nós íamos receber 13,75% ao ano, tá? Enquanto um título pré-fixado com vencimento para 10 anos ia pagar 10%. Se eu quisesse vender naquele momento um título que pagasse 10% e ficasse preso até o vencimento, com uma Selic a 13,75, quem é que ia querer comprar um título desse? Tá? Ou em que condições? Para eu vender esse título, eu teria que baixar muito o preço, a ponto de ele ficar tão barato
que aí sim algum investidor compraria, porque ia pagar muito pouco para ter uma rentabilidade inferior ali a Selic, tá? E travar o dinheiro. Porque senão não faz sentido. Vou para a Selic, para o Tesouro Selic, estou com segurança, com 13,75 e liquidez imediata. Agora, se esse mesmo título está lá, no seu prazo, e a Selic cai para 5%, tá? E aí você tem um título pré-fixado que te paga 10%. Então, se você no mercado está 5%, pagaria 5% no Tesouro Selic, e você tem um CDB que paga 10%, se você quiser vender esse título, esse CDB, muito provavelmente vão pagar, às vezes, até mais do que esses 10% que você tem, tá? Para ter para ele comprar, para essa outra pessoa comprar esse título e levar, carregar até o vencimento, recebendo 10% quando o mercado entrega 5% na Selic. Então, dependendo das condições de mercado, tá? Taxas de juros mais altas derrubam o preço do título. Quando os juros caem, o preço do título sobe. Tá? E aí eu vou fazer aqui com vocês uma explicação. Espera só um pouquinho. Vou abrir uma lousa aqui para a gente trabalhar juntos, porque explicando fica um pouco mais fácil. Explicando, fazendo junto com vocês. Aqui eu já antecipei um pouquinho, só para colocar uma fórmula do valor futuro. Tá? VF é o valor futuro, ou seja, quanto que esse título vai valer lá no futuro, no vencimento ou daqui a algum tempo. Tá? Como é que a gente calcula isso? É o valor presente do título mais os juros. Então, se o título vale R$ 1.000, tá? E os juros forem de 10%, vai ser 1.000 mais 100, e a gente vai ter 1.100. Tá? Daqui a um ano, um título de 10% vai valer, o valor futuro dele vai ser 1.100. Tá? Como é que a gente traduz isso em uma fórmula? Os juros, se a gente pensar em. E aí eu tô desse lado aqui, tá? Ah, se a gente pensar que juros de 10%, como é que se transforma em número 10%? 10% é igual a 0,1. Tá? É 10 dividido por 100, 0,1. Se a gente coloca R$ 1.000 mais 0,1, a gente não vai ter os R$ 1.000. Então a gente tem que multiplicar por 0,1 para a gente ter os 10%. Só que quando a gente quer acrescentar juros, a gente muda o sinal. A gente deixa de ter um mais, a gente multiplica pela taxa. Só que valor presente, R$ 1.000 vezes 0,10 vai dar 100. A gente quer acrescentar isso. Então, a gente soma esse 1, que nada mais é do que 100%. Tá? 100 dividido por 100 é 1. Por isso que a fórmula dos juros, quando a gente quer multiplicar, a gente usa 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,1, nós vamos ter 1,1, é a taxa do quê? De 10% que a gente vai multiplicar aqui. E esse n aqui em cima é o número de períodos, tá? Por que que é exponencial? Porque nós estamos falando em juros compostos. Então a gente não só multiplica, não é, 10% vezes 2 para calcular a taxa de 2 anos, e sim 10% elevado ao quadrado, para que a gente tenha a taxa de juros compostos no período de 2 anos. E aí, usando então essa fórmula novamente, o valor final é igual ao valor presente vezes, vou colocar aqui a taxa, tá? Que nada mais é do que essa fórmula aqui. Se nós subirmos o valor presente e também subirmos a taxa, o que vai acontecer com o valor futuro? Eu coloquei o valor final e o valor futuro. O que vai acontecer com o valor futuro? É uma multiplicação. Se a gente sobe os dois, necessariamente o valor futuro vai ser maior também. Se nós baixamos a taxa e baixamos o valor presente, nós vamos também ter um valor futuro menor, tá? Não sei se fica claro, mas vamos pensar naquele exemplo que eu dei, 1.000, aliás, desculpa, o valor futuro é igual a 1.000 mais 10%, tá? Mais 100. Isso aqui nós teremos, então, 1.100. Se a gente sobe esse o valor presente, se a gente investe um valor maior, 1.100, tá?
E também subimos a taxa, vai para 110, subimos 10% os dois. Quanto é que a gente vai ter aqui? 1.210. Subiu os dois, nós vamos também subir o valor futuro. Se a gente reduz, investe 900, tá? Com os mesmos 10% de juros, quanto é que nós teremos aqui? 990 de valor futuro. Ou seja, sempre que a gente sobe os dois ou baixa os dois, nós vamos ter um valor final que também vai subir ou vai cair na mesma, enfim, no mesmo sentido. Acontece o seguinte, quando a gente fala em títulos de renda fixa, a gente trabalha principalmente com o quê? Com os títulos pré-fixados. E aí, os títulos pré-fixados têm como característica um valor de face ou um valor final, quase todos eles são assim, um valor final de R$ 1.000. Então, se você vai comprar uma LTN, um pré-fixado público, tá? O valor final dele, no vencimento, você vai receber R$ 1.000. E aí, né, o valor final é igual ao valor presente mais a taxa. Se a taxa sobe, o que tem que acontecer com o valor presente para que no final dê os mesmos 1.000? Se o valor presente também for maior ou subir, não vai significar, não vai ter um resultado final de R$ 1.000. Então, opa, se a taxa sobe, a taxa de mercado sobe, o valor presente necessariamente tem que cair. Por isso que acontece aquilo que eu mencionei, tá? Se taxa de juros vai para 13,75, um título de 10% cai. Por quê? Porque a taxa aliás, de 10% não, um título, com rentabilidade de 10%, mas a taxa de mercado sobe para 13,75, nós vamos ter então necessariamente que o valor presente dele, o valor de mercado dele vai cair. Tá? Essa taxa, para que fique claro, essa taxa que eu estou dizendo não é a taxa do título, e sim a taxa de mercado, a taxa que o mercado está entregando para aquele vencimento, para aquele risco daquele título. Então, pouco tempo atrás a gente achava a taxa de mercado a 13%. Tá? Hoje a gente já não acha mais, acha 11%, 12%. Ou seja, o mercado está trabalhando com taxas menores. Quando o mercado diminui a taxa, para que esse valor final continue em 1.000, o que tem que acontecer com o valor do título? Subir. Por quê? Porque se a taxa vai ser menor, a remuneração do título vai ser menor, o valor presente tem que subir para que no final seja 1.000. Tá? E aí, quando eu falo valor de mercado, desculpa se não ficou claro, se não tiver ficado, até me interrompam, tá? O valor de mercado, ele influencia na taxa do título no momento da compra e da venda. Então, a gente comprou um título que pagava 10%, lembrem disso, tá? 10%. Só que na hora que a gente for vender, o mercado vai pagar quanto? Pode pagar os mesmos 10% que a gente contratou, mas ele pode achar que está valendo menos, porque a Selic está 13,75, eu não quero pagar um preço, tá? Que vai me dar só 10% até o vencimento. Eu vou pagar um preço mais baixo para que esse título me pague mais, para que lá no final sejam os mesmos R$ 1.000, para que eu receba os R$ 1.000. Então, um título que paga 10% e o mercado está entregando 13%, se eu for vender, o mercado vai querer pagar 13%, o preço do título tem que estar mais baixo, porque aí eu vou pagar um determinado valor que com 13% ao ano, no final vai ser 1.000. Esse valor de R$ 1.000, ele é fixo, tá? Esse é o segredo da questão. Então, os R$ 1.000 não vão mudar. O que vai mudar é a taxa e o preço. Subiu a taxa de juros no mercado. Se você for vender antes do vencimento, o mercado vai querer pagar uma taxa, vai querer comprar com uma taxa maior, que é o que o mercado tá entendendo como justo, e para isso o valor do título vai cair. Só assim é que faz sentido para que no final seja R$ 1.000 o preço. Não é tão fácil, tá, de entender, mas o mais importante aqui é essa lógica de que taxa de juros do mercado sobe, o valor do título a mercado, se vocês forem vender a mercado, cai. E aí a gente entra num outro conceito. Por enquanto, alguma dúvida aqui? Não ficou claro de alguma forma? Paulinho, eu só queria tirar uma dúvida.
Uhum. quando a gente pede para na carteira ficar visualizada a marcação a mercado, na verdade, então é uma mera matemática que o sistema faz para compensar, não quer dizer que é de fato aquele valor que a gente vai obter no título. A única coisa que está acontecendo é que ele está diminuindo o valor presente para equiparar ao valor futuro por conta da variação dos juros, é isso? Exatamente. Então, isso significa, quando a gente vê a marcação a mercado, o que a gente vê é o preço que vale aquele título naquele momento se a gente fosse vender, naquele dia. Tá? E se a gente não for vender? Nada muda. Você lá no vencimento vai receber a taxa contratada. Aí isso daí a gente chama marcação na curva. Você vai ver o preço do título subindo de acordo com a taxa contratada. Mas se você for vender antes do vencimento, é a taxa de mercado, é a marcação a mercado que vai prevalecer. Então, quando a gente vê títulos com marcação a mercado, é isso. Nós estamos vendo o preço do título se a gente fosse vender hoje. Se não for vender, nada muda, tá? É, Mais alguma dúvida, Anderson? Ou mais alguém? É, Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui com alguns cálculos, porque a gente vai entrar sem explicar, sem detalhar, na questão da duração, né, dos títulos, dos vencimentos, e o que é que isso vai impactar na precificação dos títulos. Porque quando a gente fala que tem essa oscilação de mercado, é, quem entende um pouco mais, quando a gente conversa um pouco mais sobre isso, né, é comum a gente falar, poxa, o Tesouro IPCA 2055, né, ou seja, com vencimento em 2055, tem uma volatilidade muito grande na marcação ao mercado. Por quê? Porque ele vai oscilar muito mais do que os outros. E aí eu vou fazer um exemplo para vocês. Tá? Vamos lembrar então, mais uma vez, da fórmula. Valor futuro é igual ao valor presente vezes um mais a taxa elevado ao quadrado. Nesses títulos prefixados, e aí assim, quando a gente pega um título híbrido, que vai pagar IPCA mais alguma coisa, sempre tem a parcela prefixada. O cálculo é um pouco diferente desse, mas aí é um pouco mais complexo. Então a gente trabalha sempre, né, para facilitar até, a gente trabalha com um título prefixado, cujo valor final a gente sabe é R$ 1.000. Valor presente é igual. Vou colocar aqui só para abreviar a taxa. Ou seja, vamos fazer aquela mudança de lado, o valor presente é igual a 1.000 dividido pela taxa. Tá? Essa aqui, então, esse é a fórmula do valor presente, a gente invertendo a ordem ali, como a gente aprendeu fazendo as nossas contas de matemática na escola. E aí eu vou fazer aqui uma tabelinha de 2 anos e de 10 anos para mostrar para vocês o quanto um título com vencimento mais curto ou mais longo se move, né, a marcação ao mercado ali, o quanto vai mover o preço do título, e aí a gente vai ver a volatilidade desses títulos. Vou pegar aqui um título, aliás, deixa eu mudar aqui. Aqui eu vou colocar 2 anos aqui e 10 anos. E aí, vamos calcular uma taxa de 10 e de 9%. Ou seja, nós temos um título que o mercado, naquele momento da emissão, pagava 10, comprei, estou com esse título de 10. Tá? No caso, vamos usar essa fórmula aqui e vou circular 2 anos com 10%, vou fazer em azul. Tá? Estou com a colinha aqui que eu já tinha feito essas contas antes. Valor presente é igual a 1.000 dividido por... Tá, qual que é a taxa aqui? Vamos lembrar, eu já fiz essa conta também. Tá? Nós vamos elevar ao quadrado da taxa, então 10% vai ser 1,10 elevado ao quadrado, tá? Isso vai ser 21%, ou seja, com juros compostos, 10% ao ano em 2 anos dá 21%. Então nós vamos dividir aqui 1.000 por 1,21 e vamos ter um resultado de 826,44 reais, tá? É o preço do título hoje, porque com 21% de remuneração nesses próximos 2 anos, ele vai chegar lá no final valendo R$ 1.000, tá? Até aqui, ok? Compreendido?
Então, a gente pega aqueles R$ 1.000, desconta os 21% para chegar no preço atual dele, R$ 826. Ok? Ou não? Lembrando aqui da fórmula, tá? Então, taxa. Vou voltar aqui. 1 é 100%, tá? Mais 10%, 110%. 110%, quanto que é? 1,1, tá? É 110 dividido por 100. 1,10 elevado ao quadrado vai dar 1,21. A taxa, o que que é? Aí a gente tira esse 1, isso é uma fatorização para fazer a conta, tá? A gente vai ter aqui os 21%. Na verdade, é menos 1 vezes 100, tá? Mas isso é algo ainda mais complexo. A gente vai pegar esses 21 aqui, que é a taxa 10% no primeiro ano, mais 10% no segundo ano, sobre, inclusive, aqueles 10% do primeiro, ou seja, juros capitalizados. A gente chega a 21% em 2 anos, trabalhando com uma taxa de 10, tá? Então, a gente tira daqueles R$ 1.000, 21% traz para valor presente, descontando essa taxa de juros, a gente vai ter um valor de R$ 826,44, um valor, um título hoje, que vai vencer daqui a 2 anos com uma taxa de 10%. O que vai acontecer se o mercado, ao invés de pagar 10, ele acha que esse título agora vale 9? Nós vamos ter o mesmo cálculo. 1.000, que é o valor final do título, dividido por 9 ao quadrado, que vai dar 18,81. Essa conta traz um resultado final, que o título vai custar 841,68. Aqui não importa, tá? Não se preocupem com como fazer essa conta. Tá? Aqui eu digo assim, acreditem, se vocês quiserem aprender, saber a fórmula direitinho, aí eu ensino para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, 18,81 em 2 anos. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando os juros de mercado saem de 10, e aí você quer vender, você comprou o título a 10, e você quer vender quando o mercado está pagando 9, a rentabilidade desse título até o vencimento vai ser 18,81 e por isso o título vai valer mais. Como aumentou, como diminuiu a taxa de juros do período, esse título tem que valer mais para chegar aos mesmos 1.000. Então ele vale, cai a taxa de juros, o preço do título sobe e aí nós vamos ter um título valendo 841 para que rendendo 18,81% ao longo dos 2 anos, você tenha no valor final de R$ 1.000. As taxas de 10 anos. Então, 10% por 10 anos, ou seja, a gente está trabalhando com juros capitalizados, tá? Não é 10 vezes 10, que daria 100. Por serem capitalizados, a taxa de 10 anos vai corresponder a 159,37%. E a taxa de 9 anos, vamos pegar uma outra corzinha aqui, vai corresponder a 136,74%. Tá? Fazendo essa conta de novo, vamos pensar aqui, 10 anos com 159, valor presente vai ser, também já fiz essa conta, tá? 385,55. Por que tão mais baixo? Porque ele precisa render 10 anos até o vencimento para chegar naqueles mesmos R$ 1.000. Lembrando que o valor do título é R$ 1.000. Isso não muda. Então, se você tem que render 10 anos ainda, esse título tem que estar custando muito mais baixo do que aquele que vai vencer daqui a 2 anos. E valor presente com 9% seria 422,40. Aí o que a gente vê aqui? Reduziu 1% em um título de 2 anos, nós vamos ter uma diferença de R$ 15,24. Ou seja, um título daquele vai valorizar com uma queda de 1%, R$ 15,24. Tá? Aqui embaixo, esse título vai ter, aliás, a mudança de um ano vai trazer uma diferença em reais de 36,85. Tá? E aí a gente vê o seguinte, primeira coisa, a oscilação
quando ele é de 10 anos, é muito maior, porque essa oscilação de 1%, nós vamos multiplicar, não exatamente multiplicar, mas, né, já lembrando que são juros compostos, mas é como se a gente multiplicasse por 10 anos. Então, é 1% vezes 10 capitalizados. Diferença de 1% para 2 anos é 1 vezes 2 anos capitalizados, ou seja, essa diferença é muito menor. E aí a gente tem que lembrar que a gente investiu, se a gente comprasse hoje o título de 10 anos, a gente pagou 385. E tivemos uma oscilação de preço de 36,85 com a queda de 1%. Caiu 1% o título, ele valorizou 36,85, mas em relação ao valor que a gente investiu, quanto que significa isso? Isso significa uma alta de 9,55%. Ou seja, 1% que caia dos juros em um título com 10 anos de vencimento vai subir 9,55. E esse daqui ele subiu 15,24 sobre um valor investido de 826, tá? Quanto que 15,24 corresponde a 826? 1,84%. Então, uma diferença de 1% para um título de 2 anos vai valorizar o seu título a mercado 1,84%. Caiu 1, subiu 1,84%. Por quê? Porque são 2 anos. Quando a gente trabalha com um prazo muito maior, uma diferença de 1% significa 9,55%. Tá? Nesses exemplos de taxa e de prazo que eu estou dando. Por isso que os títulos mais longos, eles têm uma volatilidade muito maior. Se a gente fizesse um gráfico, tá? Vamos pensar aqui em uma marcação na curva aqui em amarelo, ou seja, daqueles 10% que o título subiria, aquele com vencimento para 2 anos iria ficar muito próximo dessa linha. Talvez subisse um pouquinho, caísse um pouco, tá? Mas sempre muito próximo. Por quê? Porque uma variação de 1% não muda tanto quanto acontece em um título de 10 anos. Uma variação de 1% corresponde a 1,84 num caso desse. Em um título de 10 anos, essa variação a gente vai ver muito maior. A gente vai ver num gráfico uma mudança dessa, por exemplo. Ou seja, em um momento de estresse do mercado, a gente vai ter uma queda muito maior de um título de 10 anos do que de um título de 2 anos. Por isso que a gente diz que essa volatilidade é muito maior. No final, todos eles vão chegar no mesmo ponto, R$ 1.000. Porque esse título de 10 anos daqui um tempo vai estar valendo, vai ter passado 9 anos, só vai ter um ano de diferença. E ele vai fazer esse ajuste no final, vai valer os mesmos R$ 1.000. Mas ao longo do tempo, antes do vencimento, a mudança de juros subindo ou caindo vai fazer com que o título oscile mais de preço. Ou seja, se a gente quiser vender o título antes do vencimento, os títulos mais longos podem ser, por um lado, mais penalizados se as condições de mercado forem ruins. Por outro lado, podem ser mais valorizados em momentos bons de mercado. Tá? Quem quer uma carteira de renda fixa com menos volatilidade, é melhor pegar prazos mais curtos. Por outro lado, se alguém quiser uma carteira de renda fixa com mais volatilidade, geralmente essas carteiras, esses títulos mais longos têm taxas maiores, então para quem vai levar até o vencimento, não se preocupa tanto, a taxa é maior, né? Aí tem que analisar o risco, porque uma empresa do bar da esquina por 10 anos pode ser que não sobreviva. Mas se a gente olhar só a taxa, os títulos mais longos, em regra, têm uma taxa maior. Se a gente, né, tiver ali o mesmo grau de risco, vai ter uma taxa maior. Você vai levar ao longo do tempo até o vencimento, vai receber uma taxa maior, mas se precisar vender antes do vencimento, vai ter que ver essa oscilação de mercado. Pode ser melhor, pode ser pior, enfim. Então, não sei se ficou claro, a ideia era transformar em números isso para que vocês conseguissem visualizar melhor essa questão da marcação ao mercado, né? Por que que 1% de mudança está tudo na fórmula, tá? 1% de mudança ao longo de 2 anos, de 5 anos, 10 ou 30 anos, isso faz uma diferença muito grande, cria-se uma volatilidade muito grande nos próprios títulos de renda fixa. E aí entra o conceito, que eu não vou me aprofundar, mas o conceito de duration, que é o quê?
É, é uma medida, na verdade, é uma média ponderada do prazo entre o momento que você compra ou a emissão do título até o vencimento, considerando o fluxo de caixa, o fluxo de pagamentos, tá? Se for um título a gente vai receber tudo no vencimento, a duration vai ser qual? Exatamente o título, o prazo do título, vai coincidir com o prazo do título. Quando a gente tem pagamentos anteriores, como a duration é uma média ponderada do prazo, considerando os pagamentos, então daqui 6 meses já tem um pagamento, daqui mais 6 meses já tem outro pagamento de juros. Então, são pagamentos menores. Lá no final você vai receber o valor do capital investido, que vai ser maior. Mas o pagamento dos juros semestrais reduz a duration. E reduzindo a duration, a gente tem o quê? Um risco um pouco menor. Por quê? Se a gente compra um título de 10 anos e durante 5 anos recebeu juros semestrais, a gente recebeu lá um fluxo de 12 pagamentos, por exemplo, tem mais 12 para receber, mas uma parte a gente recebeu. Se a empresa quebra ali na frente, tá? Depois de 7, depois de 8 anos, uma parte desse pagamento a gente recebeu. Então, o pagamento de juros semestrais reduz o nosso risco. Então, a gente acaba analisando pela duration, a gente acaba tendo uma ideia do risco que esse título nos traz. Tá? Quanto menor a duration, menor o risco. Mas a duration não é o risco. A duration é a média ponderada do prazo, considerando esses pagamentos que a gente vai receber. Tá? Então, essa é uma diferença. E a questão, como eu disse ali, da duration, a gente usa a duration para avaliar o risco da renda fixa, considerando os fluxos de pagamento. Tá? Mas não vou entrar em mais detalhes de duration, porque aí é uma situação um pouco mais complicada. E acho que assim, a ideia não é a gente aprofundar tanto aqui, embora a gente já tenha aprofundado nessa questão, principalmente da precificação. E aí, continuando aqui, para terminar, alguns pontos relativos à tributação. Quando há tributação, então, por exemplo, uma debenture, um CDB, uma letra de câmbio, essa tributação é retida na fonte. A gente não tem que ir lá e recolher uma DARF depois, por exemplo. Tá? Tabela regressiva, já mostro para vocês. Tá? Quando tem imposto de renda, tem a tabela regressiva. Já respondo, Wagner. No mercado secundário, quando você vende, também a instituição financeira já calcula e já retém o imposto de renda, tá? Então também é retido na fonte. Ele vai calcular de acordo com o prazo que você manteve o investimento. Então, se você pegou um título, comprou um título de 5 anos, mas ficou um ano, você vai pagar pelo prazo de um ano, aquele imposto de renda. Se você compra no mercado secundário, a partir daquele momento começa a contar o prazo da tabela regressiva. Então, se você vender com um ano e meio, por exemplo, você vai pagar 17,5%, que na verdade é o tempo que ficou no seu CPF, e não desde a emissão. Tá? Mas, de qualquer modo, é retido na fonte. Títulos isentos, já tinha comentado, né? Mas LCI, LCA, CRI, CRA, então, como eu disse, aquilo que é do setor imobiliário ou do agronegócio, a LIG, a letra imobiliária garantida, também do setor imobiliário, e as debêntures incentivadas são aquelas que a empresa capta para pagamento aliás, para investir em obras de infraestrutura. A tabela regressiva está aqui, então 22,5, tá? Quanto maior o prazo, maior aliás, menor a tributação. Até 180 dias, então 22,5, 181 a 360, 20%, depois no segundo ano ali de 17,5% e acima de 720 dias, 15%. Aqui um detalhe muito importante, tá? A gente, em regra, é muito comum falar até 6 meses, 22,5%, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 a 2 anos, 17,5%, acima de 2 anos, 15%. É muito próximo disso. Só que 180 dias não necessariamente são 6 meses. Né? Um ano tem 365 dias, e na verdade a tributação de 20% é até 365 dias, 360 dias. A partir do 360º, 61º já é 17,5%. Tá? Então,
a tabela regressiva é contada em dias e não contada em meses ou anos. E aí as principais indicações de renda fixa, tá? Reserva de emergência, necessariamente tem que ser algum título ou até um fundo de renda fixa com liquidez diária. Por quê? Aquele dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento. Então a gente tem que deixar em algo com liquidez para que a gente possa resgatar. Por que que a renda fixa é importante nesse caso? Porque se é uma reserva de emergência, é um valor que a gente não pode colocar no risco. E aí a renda fixa faz esse papel, né? Porque são os títulos com menor risco de mercado, principalmente aqueles com menor risco de crédito, com menor oscilação de mercado, etc. Para compor uma carteira, são investimentos conservadores, né, no médio e longo prazo. Então, quando a gente quer compor uma carteira conservadora, ou mesmo uma carteira moderada, ou até uma arrojada, sempre tem uma parcela mais conservadora, que é aquilo que nos dá um pouco mais de tranquilidade nos nossos investimentos, enquanto oscila toda a parte ali de renda variável, a renda fixa é aquilo que nos dá um pouco mais de conforto, para que a nossa carteira controle a volatilidade, né, para que tenha uma volatilidade controlada. Eficiência fiscal com títulos isentos. Existem títulos que a gente vai pagar um tributo, um imposto de renda sobre o rendimento, outros em que a gente não paga. Então, a gente pode ter uma eficiência fiscal reduzindo a nossa tributação se a gente investe em mais títulos isentos de imposto. Para compor uma carteira de renda, como eu disse, tem vários títulos de renda fixa que pagam juros periodicamente. A gente aqui, por exemplo, tem LCA que paga juros mensais. Os títulos de renda fixa, em regra, pagam, né, títulos públicos ou corporativos, em regra, pagam juros semestrais. E a gente pode compor uma carteira em que uma debênture paga juros em janeiro e julho, um CRA paga em fevereiro e agosto, e, enfim, a gente compõe uma carteira em que a renda vai sendo, todo mês a gente recebe algum pagamento de juros. Isso gera um fluxo de caixa para a gente, especialmente para quem precisa dessa renda complementar, né? É uma forma da gente montar uma carteira com pagamento também de renda periódica. E como eu disse antes, ali, redução de volatilidade das carteiras, tá? Para fins de, enfim, quando a gente monta uma carteira completa, a parcela de renda fixa é aquela que vai reduzir a volatilidade da carteira. Agora eu vou parar aqui de compartilhar. Tinha o meu contato ali, mas enfim, acho que todo mundo aqui tem o meu contato. E aí eu queria fazer com vocês aquela brincadeira que eu falei, que eu propus no início, tá? Com o Kahoot. Para quem não baixou, tem uns minutinhos para baixar, rapidinho. Quem baixou, peço que abra. Eu vou abrir aqui rapidinho, daqui a pouquinho eu compartilho na tela com vocês um código. Para quem já baixou, então, o que é que vocês têm que fazer? No primeiro acesso, espera só um pouquinho. Vai aparecer lá que se vocês vão entrar com perfil de estudante ou de acho que professor, enfim, escolham estudante ou aluno. É isso que eu tinha fechado aqui sem querer a janela. Qual que é o PIN, Paulinho? Então, é Paulinho isso tem uma pergunta que eu tô no chat. pegando aqui para vocês. Tem pergunta no chat? Tem. Deixa eu ver enquanto eu abro aqui. Tá, o do Wagner já tinha respondido. Luiz Gustavo. Sobre a marcação a mercado em tesouro direto, o Renda Mais possibilita o pagamento do valor de face já na primeira parcela? Ou o valor de face é mês a mês conforme os pagamentos? O pagamento, você não consegue resgatar tudo de uma vez, se eu entendi a pergunta direito aqui, Luiz Gustavo. Você não consegue resgatar tudo de uma vez. Tem esse fluxo de pagamentos, mas ele é composto por amortização, uma parte do capital, mais uma parte, aliás, uma parte do capital, uma parte do IPCA e uma parte dos juros. Tá? Então, mês a mês a gente recebe e a gente não consegue. Eu, para ser sincero, não conheço tão bem esses títulos, eles são novos. Não é um título que eu gosto, apesar de ter um propósito muito legal.
Então eu não estudei a fundo. Eu sei que eles pagam amortização mais IPCA, mais juros mês a mês, mas eu não sei a questão de resgate, como é que você resgata. Eu acredito que tem assim liquidez, tá? Provavelmente tem se você quiser resgatar, mas o cálculo deles, confesso que eu não sei te responder. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então vai aparecer aqui o PIN. Se vocês não tiverem chegado no ponto em que ele pede o PIN, por favor, abram o microfone e me digam o que está faltando. Quando estiver na tela principal, vocês já colocaram que é aluno, lá embaixo vai ter bem no meio, no menu que tem, ali tem um quadrinho com as 4 cores. E é ali que vocês vão tocar e ele vai pedir o PIN. Paulinho, tem como silenciar o site? Essa musiquinha é chata. Talvez eu acho que eu tenho que parar de compartilhar. Deixa eu ver aqui, pera só um pouquinho. Enquanto isso, o pessoal vai. O pior é que não parou, né? Não, parou sim. É que não tá mais compartilhando, a gente não consegue ouvir. Mas eu tô ouvindo em algum lugar aqui essa musiquinha chata. Mas eu acho que é só agora, viu? Depois ele. Ah, não tá. Depois eu acho que ele some. Pessoal, vou dar mais uns 20 segundinhos, tá? 19 se cadastraram aqui. Ô Paulinho, onde é que coloca esse código aí? Eu cadastrei lá desde o início da sua palestra, mas eu não sei onde é que coloca esse código. Como é que tá a sua tela, Saulo? Ah, deixa eu ir para o início aqui. Tá aqui, apareceu atribuído a mim 0. Eu estou no notebook fazendo. Tá, não tem algum lugar com um quadradinho com as 4 cores que você possa clicar? É ali que vai achar o. É porque eu estou no notebook, não tem. Tem aqui perfil verificado, inscreva-se para seu perfil verificado. Acessar aplicativo. Vê se você consegue por aí, ou se tem algum botão aí jogar. Um botão jogar. Espera aí. Isso. Estamos Ou com 21 entrar. participantes aqui. Criar Kahoot. Peraí. Não, Cria criar seu não. primeiro. Organizar, criar curso. Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Não. Não. Se não der certo, eu acho que você vai ficar de espectador, Saulo. Vou ficar olhando aí. Vamos jogar. Tá bom, desculpa. Então vamos lá, pessoal. Não sei se vocês conhecem, tá? Esse jogo. Então eu fiz uma pergunta inicial aqui, o PIN é 1365074, tá na tela aqui, Valmir. Mais alguém vai entrar, pessoal? Vamos lá? 22 pessoas. Vamos lá. Então vou iniciar, tá? O primeiro vai ser só um teste, não vale pontos. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Na tela vai aparecer uma pergunta e aí as respostas. Então, tá aparecendo a pergunta aqui. Opa, agora.
ela vai aparecer aqui para vocês, tá? Onde está a pergunta está aqui, vai aparecer a pergunta. E na tela do celular de vocês vai aparecer essas 4 cores. E aqui na nossa tela vai ter resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, enfim. Aqui vai aparecer a resposta da pergunta e no celular de vocês, vocês vão escolher qual a cor correspondente à resposta correta. Tá? Aqui eu deixei só 10 segundos, vocês vão ter 20 segundos nas primeiras perguntas, as 3 últimas são um pouco mais difíceis, vou dar 30 segundos. Como é que conta a pontuação? Quem erra não ganha ponto nenhum, quem acerta ganha ponto. Quantos pontos? Depende da velocidade do acerto. Tá? Então, quem acertar primeiro vai ganhar mais pontos do que quem acertar em segundo. Quem errar não ganha ponto nenhum. E tem aí uma observação. Quando você toca na resposta, você não consegue corrigir depois, não consegue mudar. Então, tocou na resposta, sua resposta é definitiva. Tá bom? Entenderam como funciona? Então, vocês vão responder pela tela do celular, mas tanto a pergunta como as respostas vão aparecer aqui na tela do computador. Vou para a primeira pergunta, depois a gente discute cada uma delas. Boa sorte para todos. Então, primeira pergunta, qual é o título público que não tem seu rendimento atrelado à inflação? 20 segundos. 14 pessoas responderam Tesouro Prefixado, esses acertaram. As outras respostas, teve resposta de todos eles, tanto o Tesouro IPCA+, enfim, o próprio nome diz, né, ele paga a inflação, IPCA mais uma taxa, e tanto o Tesouro Renda Mais como o Tesouro Educa Mais são corrigidos também pela inflação. Então, o único que não paga, não tem o rendimento atrelado à inflação é o Tesouro Prefixado, que é aquele que tem uma taxa fixa, independentemente da inflação, é aquela taxa que ele vai pagar. Vamos ao ranking por enquanto. JP foi o primeiro que acertou e que respondeu mais rapidamente. Próxima, estão prontos? Qual destes é um exemplo de título de crédito corporativo? 11 pessoas responderam corretamente, certificado de recebíveis do agronegócio. Letra de câmbio é um título financeiro, não bancário. Tá? Os bancos não emitem letra de câmbio, mas as financeiras sim. Tá? Mas ele não é um crédito corporativo. Crédito corporativo são aqueles emitidos por empresas. Letra imobiliária garantida é a LIG, emitida por bancos. Letra de crédito do agronegócio é a nossa conhecida LCA, também um título bancário. Tá? Então, acertou quem respondeu certificado de recebíveis do agronegócio. E no ranking, a Ana agora assumiu a primeira posição. Vamos para o próximo? Qual das seguintes é uma característica de um CDB? Boa, a maior parte acertou, tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Na primeira, é emitido por empresa não financeira. Não, essa é a letra de câmbio. O amarelo, sempre remunerado por um percentual do CDI. Não, é muito comum a gente ter CDBs que pagam um percentual do CDI, mas o CDB pode ser emitido IPCA+, pode ser prefixado, qualquer forma de remuneração, como todos os outros títulos de renda fixa. Isento de imposto de renda para pessoas físicas? Não, CDB não é. Né? Dos bancários, os que têm isenção são LIG, LCI, LCA. Então, a maior parte acertou, mas não todos. E vamos para o ranking.
O Alan assumiu a primeira posição com... ia falar 1 ponto, mas não. 101 pontos na frente da Natália. Próxima pergunta. Qual dos seguintes títulos é emitido por empresa e cujo recurso é destinado a investimentos em infraestrutura? Muito bem, 12 acertos. 4 colocaram debentures. Talvez tenham sido os apressadinhos que não leram direito todas as respostas. As debentures que não são incentivadas não podem ser investidas para qualquer finalidade. Os CRIs são títulos corporativos, porém, eles não são investidos com destinação para infraestrutura. Tá? Para infraestrutura são as debentures incentivadas, e elas são incentivadas exatamente porque o governo quer que as empresas invistam em infraestrutura. Próxima pergunta. Deixa eu ver se essa já vai valer o dobro. Não, acho que ainda não. Tem isso. JP assumiu a primeira posição de novo. Giovana, Ana, Wagner e Alan. Vamos para a próxima. Qual a melhor opção de investimento? CDBs ou LCAs? Dezessete responderam corretamente, muito bem. Por que que o vermelho não está certo? Porque CDBs não necessariamente têm liquidez diária, eles podem não ter liquidez nenhuma, né, e só serem resgatáveis, não, mas enfim, você só pode receber o dinheiro no vencimento, tá? Liquidez significa o emissor recomprar o título, tá? Não significa mercado secundário. Você até pode vender no mercado secundário, mas não necessariamente o título vai ter liquidez, até porque pode ser que ninguém queira comprar um título se a remuneração for muito ruim. E o azul, LCA por serem isentas de imposto de renda. Aqui entra aquele exemplo que eu dei. A isenção é muito boa, mas uma LCA de 10% do CDI é pior do que um CDB de 100% do CDI. Então, depende do quê? Depende dos fatores, depende. O que é melhor? Qual a melhor opção de investimento? Depende. Você precisa de liquidez diária? Então, uma LCA e uma LCI, por exemplo, pode não servir porque eles têm uma carência de 9 meses ou 1 ano. O CDB pode ter liquidez diária. Nesse caso, um CDB com liquidez diária seria mais adequado. Qual a taxa? Depende. Às vezes, um CDB, mesmo tendo que pagar imposto, tem uma taxa melhor no final, né, líquida, já descontado o imposto, do que uma LCA. Então, é preciso avaliar esses fatores todos, não necessariamente existe um que seja melhor do que o outro. Se a gente pensasse 2 títulos, uma LCA e um CDB, com o mesmo vencimento e com a mesma taxa, aí a LCA seria melhor pela isenção, tá? Mas é necessário avaliar todas as condições para se determinar o que é melhor, se um CDB ou uma LCA. A partir de agora, aliás, vamos ver aqui o ranking. JP continua na frente, abriu vantagem. E ali a gente teve uma mudança na 4ª e 5ª posição. Agora, salvo engano, começa a pontuação dobrada, tá? São 3 perguntas finais e essas 3 perguntas são um pouquinho mais complicadinhas. E aí nós vamos separar aqui, independentemente aqui, sem questão de gênero, tá, pessoal? Mas, como a gente costuma dizer, os homens dos meninos. Qual a alternativa correta sobre a tributação regressiva de renda fixa? Alguns não tiveram tempo de responder.
E aqui todo mundo chutou um pouquinho de cada, mas a maior parte acertou. Depois de 2 anos de investimento, a alíquota é de 15%. Depois de 2 anos, a gente está em quanto tempo? 365 vezes 2, 730. Já passou de 720 dias, a alíquota já é de 15%. Por que que a vermelha está errada? Porque a alíquota passa a ser de 17,5%, não depois de 1 ano, mas sim depois de 360 dias, não depois de 365. Aí está o erro da primeira. Azul, a alíquota mínima de 10% é atingida depois de 10 anos de investimento. Isso vale para Previdência, PGBL, alíquotas regressivas, não é de renda fixa. O amarelo, a alíquota de 22,5% começa a incidir após os 30 dias de incidência do IOF. Não, a alíquota de imposto de renda começa já do primeiro dia. Então, se você resgatar o título depois de 1 dia de investimento, você vai pagar o IOF de 96%. Sobre aqueles 4% que sobram, você ainda vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então, nos primeiros 30 dias, incidem os 2 impostos. Tá bom? Então, o certo é, depois de 2 anos, a alíquota já vai ser de 15%. JP continua mandando ver. Silvia subiu para segundo. Natália, Otaviana. Agora valendo 2 vezes novamente. Penúltima pergunta. Qual a alternativa falsa com relação à precificação de um título com marcação a mercado? Essa, a maioria acertou, tá certo. Vamos lá. Então, primeiro ponto, alternativa falsa. Então, tem 3 corretas, certo? A vermelha, o preço varia em sentido oposto à variação da taxa de juros. É isso mesmo que a gente falou. Quando os juros sobem, o preço do título cai. E o contrário, quando os juros caem, o preço do título sobe. Então, está correto dizer que o preço varia em sentido oposto à variação da taxa. O azul, quanto mais longo o título, maior o impacto da oscilação dos juros no preço. É aquela conta, aquela tabelinha que eu fiz ali. Tá? Quanto maior, eu usei prazo de 2 e de 10 anos, quanto maior o prazo, né, a gente via que a oscilação do preço era muito maior, até fiz aquele gráfico, né, que a volatilidade é maior naqueles títulos de 10 anos. O verde, por que está certo? Porque o pagamento de cupom periódico reduz o risco do título. Também falei sobre isso, né? Quando a gente começa a receber o cupom, usei aquele exemplo de um título de 10 anos, depois de 5 anos, a gente já tinha recebido 12 pagamentos de juros, ou seja, uma parte a gente já tinha recebido. Se a empresa quebrasse um pouco depois, pelo menos aquela parte a gente já tinha recebido, né? Então, o pagamento de cupom, sim, reduz o risco de um título de renda fixa. E os que acertaram ali o amarelo, títulos bancários não sofrem marcação a mercado. Aqui é uma pegadinha, porque quando a gente olha o nosso saldo na conta, os títulos bancários a gente não vê com marcação a mercado. Porém, eles sofrem marcação a mercado. Qualquer título de renda fixa que a gente vai vender antes do vencimento, a gente vai ver quanto que o mercado paga. Tá? Então, os títulos bancários também sofrem marcação a mercado. A gente pode até não ver no saldo, mas eles sofrem. Tá? E a gente vai ver quando quiser vender. Então, essa é que era falsa. Matheus, eu respondo daqui a pouquinho, tá? A sua pergunta aqui. Vamos seguir para a última pergunta. Primeiro vamos ver o ranking. JP continua na liderança. Natália subiu, Otávio subiu também. Liv e Léo apareceram ali em quarto e quinto colocado. Vamos para a última pergunta e descobrir quem é o vencedor. O que a duration de um título de renda fixa representa?
Boa, a maior parte acertou também, mas todos chutaram pelo menos alguma das outras respostas. Então é isso mesmo. Duration é o tempo médio ponderado pelo fluxo de pagamentos. Então, se não tem um fluxo de pagamentos, não tem cupom, a duration coincide com o prazo de vencimento do título, tá? Porque aí todo o fluxo de pagamento, de recebimento, vai ser no final. Porém, quando tem cupom, tá? É feita uma média ponderada, de acordo com o valor que é recebido ao longo do tempo, para se saber, enfim, qual o prazo médio, né, com a média ponderada desses pagamentos. O azul é uma pegadinha, mas, enfim, a resposta tem muita, tá quase certa. Por quê? Porque a partir da duration, a gente consegue medir a sensibilidade do preço relativamente às oscilações da taxa de juros. Uma duration maior significa que o título é mais sensível às alterações de preço, tá? Mas a duration não é essa sensibilidade. Ela indica a sensibilidade. A duration é o tempo médio ponderado, tá? Então ela indica uma sensibilidade, mas não é a sensibilidade. Essa foi a pegadinha. O amarelo, duração em anos desde a oferta de um título que paga cupom semestral. Não, e pode inclusive ser sobre títulos que não pagam cupom semestral, tá? Todo título tem uma duration, ainda que a duration seja o prazo do vencimento. E o período entre o pagamento do primeiro cupom e o início das amortizações? Não, é desde o início da emissão daquele título até o prazo de vencimento dele, tá? Com a média ponderada. Então, quem chutou ali, quem chutou não, quem escolheu a resposta vermelha acertou. E vamos ao resultado final. Terceiro lugar ali eu não vi quem é. Giovanni ficou em segundo e Liv em primeiro. E o JP, eu não tô vendo o terceiro. Não tá aparecendo o nome aqui, ou eu não vi pelo menos. Não sei se foi o JP que estava indo bem, eu não sei quem que é essa. Mas enfim, Liv passou todo mundo. Giovanni em segundo. Desculpa o terceiro, não vi. Ver resumo, acho que aqui tem o. Compartilhar pódio, ver relatório completo. Não consigo ver aqui o resultado. Até deve ter algum lugar que indique a posição de todo mundo, mas enfim, não estou achando de imediato, tá? Me perdoem. Pessoal, é isso. Tem uma resposta aqui para eu ver. Não sei se tem mais alguma resposta, não. Tem uma pergunta. Eu agradeço. Eu espero que tenha sido útil. Eu acho que aquela parte dos cálculos, né, não é tão simples de entender, então me perdoem se eu não tivesse sido tão claro. Tentei fazer o melhor que eu pude ali na correria. Nesse, quem sabe, faz ao vivo, nem sempre a gente faz o melhor. A brincadeira foi realmente mais para diversão, foi para a gente exercer e colocar em prática o nosso aprendizado. Deixa eu ver aqui a pergunta que foi feita. Cadê o chat? Participantes. Fui eu o terceiro. Perdi o tempo de resposta. Mas apareceu o iPhone e eu não. Aparece só como iPhone, eu não consigo ver. Pergunta do Matheus. Nos títulos pós-fixados, o CDI é considerado mesmo a mês ou ao final, quando do pagamento no prazo fixado? Considerado mês a mês, talvez, ou ao final, quando o pagamento no prazo fixado. Ele é considerado dia a dia, na verdade, tá? Então, a gente sabendo qual o CDI por ano, na taxa ali que é fixada pelo cupom, a gente consegue pegar o CDI do ano, tá? Tem uma regra, a gente divide ali por 252 dias úteis, divide não, né? Faz toda a conta, não é, porque também são juros compostos, a gente tem que trazer o valor presente. Mas, na verdade, é dia a dia. Então, o preço vai sendo a valorização ali, os juros vão sendo acrescidos dia a dia, considerando o CDI do período, que é, na prática, 0,10% abaixo do CDI. Pessoal, é isso. Ficou alguma dúvida? Abra um microfone, quem quiser. Paulinho, primeiro agradecer a tua disponibilidade. Essa boa vontade, ela já contribui muito para a gente se estimular, né, a buscar mais informações. Você está sempre disponível,
E a didática também foi bastante interessante. Aguçou, né, a curiosidade da gente levar adiante. Então, eu não podia deixar de te agradecer por estar até agora aqui com a gente também. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço vocês. Eu tinha a obrigação de estar aqui. E Vocês não têm. ótimo, né? Você já é meu assessor ali, mas assim, nem sempre a gente tem tanta. Tem uma agenda, né, que bate e tudo mais. Uhum, Dizer que eu vou te procurar depois no particular para tirar algumas dúvidas. claro. Para essa questão de como dividir, né, proporcionalmente os investimentos. Isso é uma coisa que eu ainda não tenho muito bem resolvido. O quanto para isso, o quanto para aquilo, né? Então, eu Uhum. acredito que é com uma conversa, não tem como fazer diferente, para poder fazer dividir os investimentos em proporções que realmente venham a atender às nossas necessidades, porque isso é muito pessoal, né? Sim, sim. Mas isso a gente conversa assim. Me chama, pode me chamar, Marcela. Tá, E um obrigado, abraço, obrigado boa pelo carinho. noite. Pessoal, se ninguém mais quiser falar, a gente encerra por aqui. Se quiserem, fiquem à vontade. Eu agradeço a presença mais uma vez de vocês até agora. Quase 2 horas aqui, muitos ficaram até o fim. Aproveitaram para brincar um pouquinho com a gente. E espero de coração que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais a renda fixa. Na prática, nada mais é do que um empréstimo com um prazo determinado e com uma taxa que vai remunerar o valor. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção para quem a gente está emprestando esse dinheiro, né? Porque é ele que vai ter que nos devolver mais à frente. Tá bom? Obrigado, então. Encerro por aqui. Grande abraço, pessoal.